noite, família Uivos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: Lobisomem no turno da madrugada. Saudações, Ágata e família Uivos. Me chamo Adriano. Irei passar para vocês um relato que me foi contado por um amigo. Eu, particularmente, nunca vi um lobisomem, mas esse meu amigo, o Arnaldo, teve essa experiência e me contou assombrado. Bom, isso aconteceu no começo dos anos 2000. O Arnaldo é ex-funcionário de uma pequena usina hidrelétrica desativada. Era afastado de tudo, perto de uma serra, cercada por mata fechada e estradas ruins. Na época, ele trabalhava fazendo rondas noturnas na antiga casa de máquinas, que ainda guardava equipamentos caros. O turno ia das 10 da noite às 4 da manhã. Não tinha parceiro e nunca teve. A estrada que dava acesso ao lugar era estreita, de pedrinhas soltas, com um barranco de um lado e mata fechada do outro. Não passava carro à noite e durante o dia muito pouco. Numa madrugada de serviço, por volta das 3 horas, Arnaldo resolveu sair da guarita para dar uma última volta ao redor do terreno. Ele comentou que só depois do ocorrido se tocou quanto estava esquisita aquela noite. E no meio da ronda, ele ouviu algo descendo o barranco. Não houve queda e nem passos humanos. Era um arrastar pesado e regular, acompanhado de uma respiração grossa e sofrida, como se quem se movesse estivesse muito machucado. O som vinha de trás das árvores, mas não se afastava. Pelo contrário, parecia acompanhar o ritmo dele. Arnaldo tentou apressar os passos e o som acelerou também. Quando ele virou o rosto para a esquerda, a poucos metros da cerca de arame, viu aquela coisa saindo da sombra. Ele disse que era alto demais para ser um homem comum. Andava ereto, mas o corpo parecia sempre inclinado para frente, como se a coluna não sustentasse o peso. Os braços pendiam longos, quase tocando o chão. O peito era largo, mas afundado. O pelo não cobria tudo. Havia falhas grandes, deixando a pele clara à mostra. Segundo ele, o rosto era o pior. Focinho curto demais para um animal, boca larga demais para um homem, as orelhas pendiam tortas, moles, sem firmeza. Os olhos não tinham fúria, tinham desorientação. O bicho respirava com dificuldade, abrindo a boca como quem luta para puxar o ar. A cada passo parecia doer. E o mais intrigante, Ágata, ele não rosnava e não atacava. Só olhava. Os olhos piscavam rápido, confusos, como se não soubesse exatamente onde estava. O Arnaldo disse que naquele instante teve a sensação mais estranha da vida, não de estar sendo caçado, mas de ter cruzado com algo que não deveria existir daquele jeito. Quando a criatura deu um passo em direção à luz fraca da guarita, ele perdeu o controle do corpo, largou o bastão, virou e saiu correndo sem olhar para trás. Enquanto fugia, ouviu o som do bicho entrando na mata, quebrando galhos e parecia tropeçar e cair. E a respiração foi ficando mais distante até sumir. Com muito medo do que viu naquela madrugada, Arnaldo pegou seu Fusca e foi embora da usina para nunca mais voltar. Não pediu demissão e não avisou ninguém, só trancou a guarita e desceu a estrada. Ele disse que ficou muito perturbado ao ver aquilo. Passou dias sem conseguir dormir. Mesmo que não foi atacado, não estava preparado para ver um ser tão medonho como um lobisomem. Bom, outros homens foram contratados para fazer a ronda, mas não parava ninguém lá. E aconteceu que a usina fechou de vez. Meu amigo me contou isso com muita convicção, Ágata, e ao descrever como o lobisomem era,
percebi que ele se arrepiava. Eu acredito que ele tenha realmente visto um lobisomem. Como dizem, nem todos os lobisomens atacam, mas só de vê-lo é o suficiente para nunca mais esquecê-lo. Enfim, esse relato não é meu, mas ouvi da própria pessoa que viveu, então achei válido compartilhar com vocês. Obrigada pela oportunidade e boa noite a todos. Relato As Feras Entre Nós, parte 3. Boa noite, Ágata e inscritos. Sou o César novamente. Venho mais uma vez trazer um relato da saga As Feras Entre Nós, pai e filho que viravam lobisomens. Dessa vez, vou contar para vocês uma das experiências vividas pelo Décio, apelidado de Doca. Bom, na minha infância havia uma proximidade entre nossas famílias, pois a irmã de Doca, Marilda, era amiga da minha mãe. As filhas de Marilda eram amigas das minhas irmãs também. E eu, que não era bobo nem nada, tinha sempre uns beijinhos garantidos com uma das filhas de Marilda. Doca era um cabra alto, morenão, andava sempre de bermuda. Não me lembro de tê-lo visto uma única vez de calça comprida. Era calvo também, motivo esse que proporcionava muitas brigas e risadas. Pois volta e meia, algum gaiato vinha de maneira furtiva surrupiar o boné que Doca usava para esconder a calvície. Quando ele estava sóbrio, era caladão, introvertido. Porém, quando bebia, soltava a franga, ficava falante e extrovertido. Era comum vê-lo saindo trançando as pernas do bar e mercearia da Maria e subindo a rua falando sozinho, sempre acompanhado do seu fiel companheiro, o cavalo Valente. Sua ocupação sempre foi cuidar do cavalo, da carroça e seus diversos serviços que tomavam todo o seu dia. O quintal da casa onde Doca morava era imenso e comportava todos os membros da família. Uma das marcas registradas dele era o cheiro. Quando ele passava, um misto de suor, cavalo e cachaça subiam no ar. Ele nunca foi casado, não tinha filhos e tinha outras particularidades ao seu respeito, que em breve contarei a vocês. Bom, Doca, como um morador local, sabia da fama, boatos e relatos dos supostos lobisomens, o pai Domênico e o filho Pietro. Inclusive, afirmava que sabia o local onde um deles se transformava e distinguia quem era. Alardeava que Pietro se transformava na mina d'água, local que Doca gostava de tomar banho logo que chegava da lida. Doca descobriu isso de uma forma totalmente inusitada. Foi através de um bode que pertencia a outro morador, mas o bicho vivia solto. Esse bode era Zica, extremamente mal-humorado, era chamado Baeta. Atacava todo mundo, menos o Doca, e curiosamente detestava o Pietro. Quando viu o rapaz, bufava, riscava o chão com as patas e partia com tudo para atingir Pietro pelas costas, doido para chifrar-lhe a bunda. Mas Pietro tinha uma agilidade absurda e conseguia se livrar das investidas do bode bravo e fedido. Curiosamente, Doca estava sóbrio no dia que descobriu esse segredo do Pietro. Eram 6 e pouco da tarde. Doca foi para a mina como de costume, e o bode, que vivia solto, lhe acompanhou. No meio do caminho, o bode entrou em modo alerta. As orelhas ficaram em pé, os pelos arrepiados, bufava incomodado e olhava fixamente para as costas de Doca. Foi então que Doca virou-se e viu Pietro descendo pelo caminho da serra. Vinha andando curvado, gemendo, só de calça tergal azul, e de uma maneira estranha, passando as unhas no chão. Pietro não tinha percebido a presença do Doca, mas o bode disparou e investiu contra Pietro nesse momento. Aí Pietro desviou e percebeu o Doca. Ficou olhando fixo, claramente desconcertado e surpreso. Doca se assustou com o tamanho e o brilho dos olhos de Pietro. Pareciam 2 tochas acesas.
Agora tinha até uma barba que antes não tinha, suava horrores e fedia carne podre. Pietro virou-se e correu serra fora. Dadas as circunstâncias, Doca também preferiu sair dali. Quebrou a rotina e foi tomar banho em casa. Após o banho, foi passar um tempo vendo os amigos jogarem sinuca e cartas. Mas antes de sair de casa, sua mãe, Dona Maria, o avisou que deixaria sua janta num prato coberto, em cima da mesa, no quartinho onde ele dormia. A porta do quartinho ficava sempre encostada. Então ele foi encontrar com os amigos e lá pelas 22 horas resolveu voltar para casa. Quando chegou, encontrou o valente nervoso, arisco. O cavalo estava em pânico. Tentou acalmar o cavalo, mas sem êxito. Aí ele percebeu que sua mãe, Dona Maria, estava na casa de Marilda. Dona Maria tinha uma deficiência visual que a deixou praticamente cega. E ela dizia que estava com uma sensação ruim, muito estranha. Todos pensaram que era por ser de noite. Então Doca a conduziu até em casa e a deitou na cama. Trancou a porta e foi para os fundos, rumo ao seu quartinho. Antes de chegar, escutou um lamento e um fungado forte. E viu uma movimentação logo à frente. Então pegou cautelosamente uma enxada e foi se aproximando. Primeira coisa que viu foi o latão de lixo tombado, com tudo espalhado pelo terreno. Logo depois, viu aquela figura enorme, de costas. Estava agachado na entrada do quartinho. O bicho estava comendo sua janta, peixe ensopado. Doca levantou a enxada no ar e pensou em dar uma cacetada nas costas do bicho, mas não teve tempo. De repente, o lobisomem virou-se e ficou em pé. Quando viu Doca com a enxada nas mãos, colocou os braços compridos para cima, numa clara atitude de defesa. Se encostou na parede e balbuciou a palavra não. A voz era terrível, grossa e distorcida. Então Doca, ciente de quem se tratava, falou: Pietro, você não tem vergonha nessa sua cara, não? Eu sei que é você. Comeu minha comida e espalhou todo o lixo? Vai-te embora daqui, antes que eu te dê umas boas porradas de enxada. Some daqui, seu amaldiçoado. Aquilo deu um galope e saiu batido morro afora. Mesmo assustado e com medo, Doca usou o bom senso. Manteve a calma e soube expulsar o vira-bicho sem precisar de agressão. Doca passou um bom tempo sem ver Pietro andando pelo bairro. E quando acontecia de se verem, Pietro abaixava a cabeça e saía rapidamente. Essa foi a primeira experiência que Doca teve com o vira-bicho Pietro. Por sorte, nessa não houve ataque e nem violência. Mas não acabou por aqui. Pai e filho continuaram assombrando o nosso bairro por muitos anos. Houve muitas outras situações que moradores daqui viveram e irei contar-lhes no próximo relato. Obrigada, amigos, e até a próxima. Família Uivos, os relatos de avistamentos de lobisomens são muitos, não é? Cada pessoa tem um tipo de experiência, uns com ataques, outros em que os vira-bicho foge, mas de qualquer forma não deixa de ser assustador ficar frente a frente com algo tão horroroso. É difícil imaginar o que se passa na cabeça ao ver um lobisomem. Bom, eu sou extremamente medrosa. Não sei qual seria minha reação. E você, qual seria a sua? Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve especial para Vanessa Carolina Coelho, Jonas Luiz, Jaqueline Souza da Silva, Evaldo Ribas, Elisandra Cruz, Severina Barbosa, Nilce do Lago, Né Oliveira, Andy, Marisa, Adria, Rosimeire Ramos, Rosilda Pereira, Joana Santos Saraiva, Rita Borges, Luciano Luiz Sena, Maria Fernanda, Bárbara Cristina Araújo, João Passoni, Juliano Antony da Silva, Cláudia Motola, Francisco Oliveira, Paulo Daltro, Marcelo Stradman, Simone Fagundes, Iraci Souto, Inácio Fernandes, Elizabeth Vieira dos Santos, Sônia Maria Moura, Jabuti Piranga, Verdades Inconvenientes, Arlete de Freitas, Maria Augusta, Divina da Silva, Suzane Palim, Dani Ribeiro, Ana,
Wendel José Gonçalves, Antônio Júnior, Cantinho da Ed, Ailton Marinho, Júnior Martins, Guilherme Martins, Tânia Tomico, Reinaldo Ferreira, Júlio César Silva, Quinha Caragua, Sandra Araújo, Elisa Alves, Clairton de Souza, Thalita Silva, Diva Gomes, Vanessa Pereira da Silva, Ângelo Augusto da Silva, José Carlos, @Tona Roça, Gessiano Alves, Bárbara Dias, Valdileia Noronha e @Cardoso. Amigos, se vocês tiverem alguma história e gostaria de vê-la contada aqui, mande o seu relato para o e-mail canaluivos@gmail.com. E não se esqueça que todas as terças e sextas, a partir das 20h30, tem vídeo novo por aqui. Família, muito obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Deixe o seu like, seu comentário, seu hype para ajudar o meu trabalho, ok? Eu agradeço desde já. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, uma excelente semana a todos, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!